Vamos lá, lendo o tema, verdade prática, textual. Lição 12, Vivendo no Espírito. Texto áureo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Gálatas 5, versículo 22. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Verdade prática? O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida. Essa vida espiritual, ouçam bem, liga aí para o seu pastor, para o seu irmão, para o seu tio, que nós vamos mostrar o que é uma vida hoje avivada. A nossa lição, ela trata sobre vivendo no Espírito. E nós vamos mostrar o que é uma vida avivada no Espírito. É uma vida real. Nós diríamos que é uma vida plena. É uma vida satisfeita, ok? Então, esse é o sentido do texto. Vamos lá agora para o nosso texto. Gálatas 5, a partir do versículo 13. Isso. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Muito bem, muito bem. Nós vamos começar. Deixa eu pegar aqui. Com isso aqui, ok? Nós temos aqui pouco espaço, mas eu vou colocar aqui 3 coisas. 3 pontinhos, antes da lição. Primeiro, vou colocar aqui, ó. Natural. Está lá em cima. Segundo, carnal. E terceiro, espiritual. Essa Schaeffer, Francis Schaeffer, em uma obra que ele escreve sobre o homem espiritual, ele dá muitas características dele. Mas a própria Bíblia, ela fala dessas três naturezas, ok? Não são 3 homens, são naturezas. Primeira, nós temos a natureza o quê? Natural. O apóstolo São Paulo, vamos lá, para 1 Coríntios 2, a partir do verso 14. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Quem já encontrou aí, já pode ir lendo aí. Como é que diz? 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem o quê? Natural. O homem natural. Então perceba, a primeira coisa é que esse homem natural, ele é um homem que nasce da barriga da mãe, que tem o seu processo biológico,
que é o homem normal, é o homem que vem para esta vida. Esse homem natural, ele não compreende nada do que é espiritual, ok? É aquela pessoa que não tem Deus, não tem, ele é o ateu, é o agnóstico, é o panteísta, e ele vai tendo as suas ideias sobre Deus, sobre a vida, mas ele não tem nada de espírito. Ele pode ser chamado de espírito porque ele foi feito por Deus. E ele tem tanto a parte material como a parte espiritual. Por isso que ele é chamado de espírito, não no sentido de que ele tenha comunhão com Deus, mas que ele tem o sopro de Deus nas suas narinas. Gênesis 2:7, não é isso? Soprou em suas narinas o fôlego. Esse homem natural, ele não entende nada do que é espiritual. É nesse nível aqui que estava Nicodemos. Vamos lá para João 3:3, depois 3:5. Vamos lá, rapidinho. Leia aí. João 3:3. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 3:5. Isso. Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pronto, Nicodemos aí estava como? Um homem natural. Me veja aí Mateus 18:3. E aí depois 1 Coríntios 3 primeiro. Vamos lá, rapidinho. Hoje nós vamos aqui vagarosamente para a gente chegar aqui nesse estado. Vamos lá. Mateus 18:3. Isso. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, Sim, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essa criança, Jesus não estava tratando aí sobre a questão da natureza pecaminosa da criança. Ele estava tratando da simplicidade, que a criança não tem discernimento, não tem compreensão. Então tudo para uma criança é natural, é simples, porque ela está pedagogicamente em um processo de desenvolvimento. Vocês entenderam? Inclusive, Jesus Cristo, quando vem para esse cenário, ele vai ter um desenvolvimento natural, que vai envolver as 3 fases. Vamos lá para Lucas 2:52. É porque a gente vai mexendo e o Espírito Santo vai botando e eu vou lembrando. Eu não anotei isso aí. Vai. Isso. E crescia Jesus em sabedoria. Primeiro ele crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Aí ele tem 3 níveis de crescimento, não é isso? E aí você vê que ele crescia fisicamente, não era assim? E ele crescia na graça diante de Deus para com os homens. Note que Nicodemos é natural. O ser humano, quando ele cresce, quando ele vem para esta vida, ele é um ser simplesmente o quê? Natural, despido de qualquer mistério. Inclusive, a própria vida filosófica e sociológica, quando você vai lá para os primórdios da filosofia, você tem a questão que era explicada como uma resposta para o anseio da vida humana, o que era chamado de mito. Mito fábula, mito verdade, que são 2 tipos, que eles diziam que eram narrativas para explicar a esse homem natural como se deu o desenvolvimento da vida, do mundo. Vou dar um exemplo do mito fábula. O mito fábula está chovendo porque o deus grego está mandando chuva. Esse carrinho anda porque a fada está empurrando ele. Mito fábula. Como o homem não tinha, eles diziam isso, como o homem não tinha tanta inteligência, a primeira narrativa mitológica, fábula, ela foi necessária. Mas aí vem um mito ciência, um mito verdade. Aí já se diz que esse mito, ele servia para dar algumas respostas para o anseio do ser humano. É nessa perspectiva que um teólogo denominado Rudolfo Bultmann, ele diz que há coisas na Bíblia que precisam ser desmistificadas, desmitologizadas, para trazer uma nova linguagem para o mundo científico. Olha aí a ideia. Ou seja, aí eles vão dizer que Gênesis 1 até o 10 é mitológico, que aí eles vão inventar e seguir alguns mitos da lenda babilônica, que eu não vou tratá-los aqui. Só que o Deus que criou Adão, ele não criou um Adão bobinho, um Adão que a fada ia dizer para ele. Deus criou um homem inteligente,
Deus criou um homem já formado, como também uma mulher formada. É tão tal que a mulher era tão formada que enganou o homem. Não é assim? Então, perceba que Deus não fez ninguém bobinho. Muita gente crê no mito da caverna, crê no homem, como é o nome lá? Do período neolítico, paleolítico, né? Crê no homem da caverna, mas não crê no homem da Bíblia. Vocês já observaram isso? Então, aqui está o homem em um processo natural. Esse homem no processo natural, ele vai sendo criado, como dizia o filósofo. Aqui o homem natural, ele é como uma tábula rasa. Como era o nome dele? John Locke dizia que o homem era uma tábula rasa e ele vai como um papel em branco sendo acrescido a ele, inteligência, conhecimento. Aí você tem um empirismo nesse processo todo. O certo é que o homem natural, ele não tem nenhum conhecimento dos mistérios de Deus. Aí o próprio Jesus disse para Nicodemos, olha, tem que nascer de... Então esse homem aqui, ele é criatura. Não é isso? Ele foi feito o quê? Criatura de Deus. Ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas separou-se de Deus. Então ele tem aqui simplesmente o que é natural. No momento em que o homem peca, ele recebe o quê? A natureza carnal. Essa natureza carnal, nós temos que analisar ela com muito cuidado. Quando Adão peca, ele recebe aquilo que é a natureza carnal, chamada por nós de pecado original. Então, quando o homem desobedece a Deus, Deus o havia feito na pureza, Deus o havia feito em um estado perfeito, ele desobedece a Deus e entra para esse segundo estágio, que é o carnal. Só que ele recebe essa natureza carnal e ele tem esse ato de potencialidade dentro de si. Porque é muito importante a gente olhar para o lado carnal. Vou fazer uma pergunta aqui, filma aqui a cara deles. É uma aula e todos têm que participar. O homem carnal, vamos analisar, ele tem uma natureza decaída, não é isso? Ele tem a natureza decaída. Charles Finney, ele diz uma coisa interessante, ele é carnal. Mas tem homem carnal que é um bom pai? Tem homem carnal que é um bom esposo? Tem homem carnal que é um bom marido? Tem homem carnal que tem caráter? Ele tem caráter, ou sim ou não? Então, quando ele está nesse nível que eu estou falando, ele é um homem carnal, mas é um homem que tem moral, é um homem que tem respeito, é um homem que tem princípios. Ele tem a natureza carnal dentro de si, mas ele não adultera, ele sabe que adulterar é pecado, ele sabe que mentir é errado. Então, por que ele faz isso? Porque ele tem dentro de si esse sopro de Deus. Ainda que ele não seja crente... Rapaz, eu quero explicar tudinho hoje para vocês. Ainda que ele não seja crente, mas ele tem os princípios bons. Por quê? Porque foram soprados por quem? Por Deus. Ele pode ter uma perfeição, só que essa perfeição dele é mantida pelo caráter dele, pelo esforço dele, pela tradição e pela boa construção familiar. Não é assim? Toda boa construção familiar. Bons princípios, boas ordens, compromisso nos negócios... os princípios morais e éticos, cívicos. Então, quem não se lembra da moral e cívica? Eu estudei isso naquela época. Hoje não tem mais. Era bom botar isso aí de novo. O SPB, eu estudei tudo isso naquela época, tinha. Hoje não tem mais. Então, aqui está o carnal, que é um carnal, eu diria, ele é um carnal, mas ele tem os bons princípios de ética aí. Agora tem um carnal depravado. Entenderam agora? 3 homens. Aliás, 3 naturezas. Vamos lá? Natural, carnal e espiritual. Prestem bem atenção. O natural é aquele que não tem nada dos mistérios de Deus. O carnal, ele tem 2 níveis. Qual é o primeiro nível? Vamos dizer carnal moderado, né? E o carnal depravado. O carnal depravado... Agora eu vou começar bem aqui. O carnal depravado é aquele carnal que depois que ele conhece a verdade, ele sabe dos princípios bíblicos, mas ele diz, eu quero é ser sem vergonha mesmo.
É deliberado, é o carnal. Tem carnal que sabe que é pecado. Ele não é crente, ele sabe que é pecado adulterar, mas ele adultera na frente da esposa dele. E olhe bem, tem irmão que fica, meu Deus do céu, pastor Aziel, e esse mundo está depravado, é porque Deus deixou agora ele se depravar. Pastor, e eu já li aqui, vamos lá, Romanos 1, eita rapaz, a Bíblia diz, tendo conhecimento de Deus, olha aí o depravado, vai, é o 18, né? Vamos começar pelo 18, né? Olha aí, vai. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, sim, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Isso. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Isso. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olha o 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, Oi. à imundícia, Oi. para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Então, deixa eu dizer, tu é pregador do Evangelho, é meu irmão? Tu é pregador do Evangelho, tu é um homem de Deus, você é a mulher de Deus, então preste bem atenção. O depravado moderado, ele ainda tem uns bons princípios, ele tem a moralidade. Agora, o depravado, como foi que eu disse? O carnal moderado e o depravado. O depravado é aquele que já conheceu, é aquele que teve a palavra, mas ele quer andar nos piores atos pecami. E Paulo está dizendo, o que de Deus se manifestou, eles conheceram, mas como não quiseram, Deus os entregou às piores paixões. Hã? Salmo 1, a Bíblia chama de escrachado, né? Isso. O rechaim. E ainda tem mais, é verdade. E ainda tem mais, irmão César. Quando você vê lá, o Davi diz, não se detém, nem anda e nem se assenta. Preste bem atenção, que esse homem natural, vamos ver bem aí, pode ler aí, 2 Coríntios, aliás, Romanos 15, 27. Vamos lá. Depois 2 Coríntios 10, 4. Vamos lá. 15, 27. Isso. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes de seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Pronto, aí é o natural, né? Assim, é as coisas naturais. Agora vamos lá para a palavra de Deus, 10:4, 2 Coríntios 10:4. Vamos lá. 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Pronto, agora 1 Coríntios 3:3. Aí a gente vai fechar aqui o assunto. Vamos lá. 1 Coríntios 3:3. 3:3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então você veja que o carnal depravado, ele tem uma revelação, ele tem um conhecimento. O crente, está filmando direito? Bota aqui. O crente que diz que é crente, mas ainda no meio dele tem briga, contenda, desavença. Paulo diz que ele tem um conhecimento da Bíblia, e se ele age assim, ele é um carnal depravado. Não sou eu não, é a Bíblia que está dizendo aí. Então vem o terceiro homem, aliás, a terceira natureza, qual é? Espiritual. A natureza espírito, 2:15, vamos lá de 1 Coríntios. Eita. 15. 2:15, vai. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O homem espiritual, ele tem três coisas. Em primeiro lugar, se você vê esse homem espiritual, ele tem discernimento das coisas de Deus. A segunda coisa, um homem espiritual, ele sabe usar os dons que Deus concede a ele. E em terceiro lugar, o homem espiritual tem a natureza de Cristo implantada nele. E qual é a natureza de Cristo? O fruto do Espírito. Ok? Então você tem aqui essas três colocações que nós estamos falando. Fechou? Já está lá. Porque eu comecei aqui os tipos
os dois tipos de homem, só tem dois, o carnal e o espiritual. Então pronto, se você não atentar para isso aqui, você não vai compreender mais nada sobre isso. Esse homem espiritual, ele tem discernimento, ele sabe fazer uso dos dons, e um homem espiritual, ele só procura a unidade do corpo de... Homem espiritual não procura bagunça, homem espiritual não procura desavença, homem espiritual não procura briga, homem espiritual não procura discussão, homem espiritual não procura gritaria, homem espiritual não procura guerra, homem espiritual não incita o ódio, homem espiritual não incita a inveja. Homem espiritual, ele quer a unidade do corpo de Cristo. É só isso. Se tu não é espiritual, e olha para cá, não tem esse negocinho de dizer, olha, o irmão, ele ainda está. Se tu fores espiritual, tu tem essas três características: saberá discernir as coisas. Qual é a segunda? Saberá fazer uso dos dons de Deus. E a terceira? Não, a terceira é que quer ver o corpo em unidade. Aonde é que um homem de Deus quer bagunça, rapaz? Aonde é que uma santa de Deus, ela quer briga na igreja? Aonde é que um pastor de Deus, ele quer criar polêmica na internet? E aí vai. Agora vamos para o texto. Leu primeiro. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Aí tu leu de onde? Do 13. Só até, o 13. Até o 15, né? Não, só o 13. Não, vai do 13 ao 15, para a gente fechar. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Muito bem. Vamos analisar aqui. Não foi colocado aqui, deixa eu ver. Mas aí, aqui primeiro, o pastor só colocou do versículo 13 até o 26. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, está aqui, desculpa, está aqui. Olha aqui, vivendo a essência, hein? Qual é a essência do Evangelho? Qual é a essência do Evangelho? Não, amor. Qual é a essência do Evangelho? O textuário da Bíblia, em João 3,16, como é que diz? Deus amou o mundo de tal que deu o quê? Então, qual é a essência do Evangelho? Se a essência do Evangelho é o amor, ouçam bem, se a essência do Evangelho é o amor, aonde tem amor tem briga, aonde tem amor tem divisão, aonde tem amor tem concorrência, aonde tem amor tem inveja. Então a essência do Evangelho é o quê? E o fato da gente ver tanta briga, tanta desavença, tanta concorrência no meio dos que se dizem cristãos, é a prova de que o Evangelho não entrou. É a prova de que o Evangelho não entrou. Aí alguém vai dizer, mas houve contenda entre Paulo e Barnabé, entre Evódia e Sintique. Mas aonde é que vocês observam? Estão na carta e elas não causaram escândalo, nem Barnabé e Paulo causaram escândalo. Eles trataram entre si. A grande questão hoje é a briga, é a concorrência. E qual é a base do Evangelho, pastor Aziel? Deixa eu explicar uma coisa. Os judeus, aqui do texto que Paulo vai escrever, eles diziam assim, esse Paulo é louco. Como é que a gente vai viver um Evangelho sem lei? Porque a lei, ela dizia, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, faça isso, faça isso. Aí como é que chega Paulo e diz, não, você não precisa fazer nada disso. Aceitem a Jesus Cristo, que o problema estará. Aí eles diziam, não, esse Paulo é louco. Se a gente viver assim, nós vamos viver na liberdade. E essa liberdade, ela vai trazer desequilíbrio. Ela vai gerar uma vida indisciplinada, desregrada. Então não entrava na mente daqueles judeus essa ideia de Paulo, porque o evangelho seria fácil demais. Então eles dizem, não, essa liberdade que Paulo está falando, ela é prejudicial. Aí entra em cena os legalistas, vamos fazer isso e isso para viver. Aí Paulo diz, não, quando vocês entram na liberdade, essa liberdade de vocês não vão levar vocês para a libertinagem, porque dentro de vocês vai ter o quê? O amor. Eita, coisa linda, gente.
Rapaz, isso aqui é muito bonito. Dentro, olha, lá em Gálatas 5, primeiro diz, para a liberdade foi que Cristo quem foi que nos chamou para a liberdade? Só que quando Cristo nos chama para a liberdade, o que ele coloca dentro dos nossos corações? O amor. E um crente que tem amor vai matar? O crente que tem amor vai odiar? O crente que tem amor vai adulterar? Ele nunca vai adulterar porque ele diz assim, não, isso aqui é a mulher do fulano, eu tenho a minha. E prestem bem atenção, não adianta você ter lei, ter palavra, ter doutrina, ter teologia, se você não for dominado pelo amor de Deus. Então, quando Paulo está dizendo, se vocês acham que eu estou criando libertinagem, uma liberdade para a libertinagem, vocês estão errados. Primeiramente, vocês vão entrar na liberdade, mas vocês serão escravos do amor. Oh, coisa linda. Eu pergunto aqui a vocês, tem gente hoje que tem a lei para o Código Penal, né, o 121, que é para não matar. E tem gente matando, mas não tem uma lei. E por que eles estão matando? Mas fala aí você, mas não tem a lei? Tem. E por que estão matando? Porque não tem amor. Não tem a lei a Maria da Penha? Tem. Que não é para bater em quem? Mulher. Mas estão batendo? Demais. E eu pergunto aqui a vocês, tem pastor que tem a Bíblia? Tem. Conhece a Bíblia? Conhece. A Bíblia diz que não é para desfazer da mulher, ele desfaz? Desfaz. Tem crente que desfaz da mulher? Tem. A Bíblia diz que é para o crente ser sincero nos negócios. Tem crente infiel nos negócios? Tem. E por que é infiel se tem a Bíblia? Que não sente amor. Aí está a diferença. Quando Paulo diz, vocês foram chamados para mas ele diz, mas agora libertos, vocês são escravos do... E quem tem amor não vai odiar, quem tem amor não vai ferir o próximo, quem tem amor não vai matar. Então Paulo está dizendo que eles viriam uma liberdade, mas uma liberdade com amor. Quando você vê um crente dizendo, eu tenho minha liberdade de opinião, eu digo o que eu quero, o que eu penso, ele não tem amor. Porque quem tem amor pondera as palavras. Quem tem amor, antes de bater, faz o quê? Ele analisa. Não, ele é meu irmão, ela é minha irmã, eu não vou bater nele assim não, não vou bater nela. Por isso que eu estou dizendo, tem muita gente que tem teologia. Tu está filmando direito? Bota para cá. Tem gente que tem teologia, tem gente que tem estudo bíblico, tem gente que tem curso teológico, tem gente que tem tradição religiosa, tem gente que tem lei, é cheio de lei, mas não tem? E quando tu não tem amor, tu mata, tu critica, tu fala mal, tu odeias. Agora quem tem amor... Eita glória. A essência do evangelho, qual é a essência do evangelho? É o amor. A essência do evangelho não é decorar. A essência do evangelho não é pregação linda. A essência do evangelho é o quê? É o amor. A essência do evangelho não é discussão calvinista. A essência do evangelho não é dizer quem é eleito, quem não é eleito. A essência do evangelho é A essência do evangelho não é pular, não é gritar, não é correr. A essência do evangelho é Tem muita gente que corre, que pula, que grita, mas está odiando o outro. Eita. 1 João 4,8. Como é que diz aí? Olha a essência do evangelho. Vamos lá. A essência do evangelho. Vai lá. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Porque Deus é amor. E qual foi a prova do amor para Deus, de Deus para conosco? Deu seu filho. Qual é a essência do evangelho? Amor. Qual é a essência do evangelho? Amor. A essência do evangelho é templo? Não. A essência do evangelho é tradição? Não. A essência do evangelho é teologia? Não. A essência do evangelho é exibição? Não. A essência do evangelho é o quê? Amor. Eita. Agora eu vou fazer uma outra colocaçãozinha aqui, só para vocês terem uma ideia. Porque vejam bem, como é que eu posso combater todo tipo de ódio na igreja? Vamos, falem vocês. Como é que eu posso combater todo tipo de concorrência? Como é que eu posso proceder no meio das pessoas da maneira certa? Com amor. Vamos ver aí 1 Pedro. Olha aí, 1 Pedro 2,16, Mateus 7,12, Tiago 2,8. Rapidinho, vamos lá, corre aí. 1 Pedro 2,16. 2,16. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Para aí, rapaz. Tu está lendo isso direito? Tô. Como é que diz?
1 Pedro 2,16. Como livres. Como livres. E não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Tu é livre. É assim ou não é? Sim. Eu sou livre. Jesus nos libertou. Sim. Sim ou não? Mas a minha liberdade é para malícia? Não. A minha liberdade é para beber? Não. A minha liberdade é para andar do jeito que eu quero? Não. Quando eu sou liberto, que eu tenho amor de Deus, eu não vou viver no meio da comunidade atacando ninguém. Eu vou logo dizer a verdade. Bota aqui na minha cara, a verdade de Deus para o Brasil, palavra de Deus. Quando a igreja vive a essência do evangelho, no meio dela não tem ódio, não tem concorrência, não tem perseguição, não tem fuxico, porque a essência do evangelho é o amor. Vai, a outra. Não há malícia. Eita, glória a Deus. Vamos lá. Mateus 7,12. Essa é a lei áurea. Mateus 7,12. Sim. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Na lei, um judeu olhava para a lei e dizia assim: não matarás. Então, na lei, matar era só se fosse literal, só se pegasse uma faca e aí matava a pessoa. Na lei de Cristo, ele diz: olha, a lei está aí, só que a minha é diferente. Olha a lei áurea. Aquilo que vocês querem que os outros façais, não, façais vós primeiro. Olha a lei do amor. Enquanto que a lei diz assim, faça, a lei do amor é diferente. Porque tem pessoas que vivem dentro da igreja: eu mereço, eu quero, eu desejo. A regra não é essa. Aquilo que vocês querem que os outros façam por vocês, façais vós. Ou seja, se eu quero que a minha esposa me ame, eu tenho que ficar dizendo: tu tem que me amar, tu tem que me dizer que ama. Se eu quero que ela me ame, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, quem é que tem que amar ela? Sou eu que tenho que amar. Eita, rapaz. Está em 30 minutos e nós temos tanta coisa aqui. Levítico 19. Aí tem tanta coisa. Vamos ver logo aí. Lembra o Tiago aí já? 2,8, vai, como é que Tiago 2,8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Qual é a lei real? Amarás a teu próximo. Pronto. Aí nós vamos lá para Levítico 19, 18. Rapidinho. Para a gente fechar aqui. 18. Por que a melhor escravidão é o amor? Porque se eu vivo escravizado no amor, olhe para cá, na liberdade da lei, a minha escravização vai ser só para servir ao outro, só para fazer o bem. Se eu vivo só na lei, se eu fizer aquilo que a lei determinou, eu digo: eu já estou cumprindo a lei, já estou realizado. Aí está a negatividade. Vamos lá. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Na lei já estava dizendo que era para amar o próximo como a si. Só que os judeus, pelo legalismo, pela visão humana, eles interpretaram errado e deixaram de amar. A lei nunca proibiu ninguém de amar. A lei não é má, meus irmãos. Tem gente aí que está explicando errado. A lei mosaica é a lei de Deus, é a palavra de Deus, é a Torá. O homem é quem é mau, a lei sempre é boa, é perfeita. O evangelho, quando se vive em amor, ele cria a unidade. Então a primeira coisa aqui, vivendo a essência do evangelho. Qual é a essência do evangelho? Amor. O amor. Agora prestem minha atenção, vamos do versículo 16 a 18. Vivendo o evangelho em espírito. Vamos lá. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora, pode ir. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Muito bem. Vocês se lembram que eu comecei falando que Paulo, ele estava sendo combatido pelos cristãos, alguns da Galácia, porque dois partidos se criaram na Galácia. O primeiro partido, os legalistas, que eram contra a opinião de quem? De Paulo. Eles diziam que Paulo estava errado, porque um evangelho sem lei gerava libertinagem, indisciplinaridade, uma vida desregrada. Aí tinha um grupo dos legalistas e tinha um outro grupo. Qual era o grupo? O grupo que ficou do lado de Paulo. Quem ficou do lado de Paulo estava do lado do evangelho. Mas aí surge outro grupo, o antinomianista, contrário à
a lei. Então, esse grupo, eu já expliquei isso aqui para vocês, esses grupos estavam dentro da igreja fazendo o quê? Brigando. Ah, verdade. Um defendia Paulo e o outro era contra Paulo. E os outros diziam, nós não precisamos de nada disso aí não. Nenhum e nem outro. Então, esses grupos, eles estavam... Olha, observa, isso aqui é crente, irmão, isso aqui é crente. Às vezes tem irmão que prega, para que pregar isso? E para que tu ler Bíblia? Hein? Olha como é que eles estavam aí. Vai lá, pastor. Gálatas 5, verso 15. Olha como é que eles estavam. Vamos lá. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros... Vede, não vos consumais uns aos outros. Como é que eles estavam lá dentro? Vos mordendo. Olha, os crentes, por causa dessas brigas, dessas competições, eles estavam se mordendo. Se mordendo. Olha, esses grupos, porque olha para cá, querido, deixa eu dizer, qual é a essência do evangelho? É o amor. E o amor, quando ele entra em cena, ele não entra em cena para ganhar, ele não cria competição. Então esses três grupos estavam na igreja da Galácia se mordendo e o que mais? Se devorando. Se devorando. Eles estavam a tal ponto que Paulo, irmão, isso aqui é muito sério. Um dia desse uma pessoa me chamou para um debate. Vamos em debate. Vamos, pastor Zé, eu quero um debate. É de um grupo aí teológico. Eu disse, meu filho, eu não vou para o teu debate. É porque eu sou pré-tribulacionista. Ele disse, eu sou pós, vem para um debate comigo. Eu disse, não, porque primeiro, pelo que eu saiba, a minha Bíblia ela não tem corrente teológica, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo. Tem na Bíblia? A Bíblia não tem. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Se tu acha que tu vai ficar para ver a manifestação e a grande tribulação, fica em paz, filho. Parabéns para você, porque tu tem estrutura para aguentar. Eu não tenho, eu sou do grupo do pré. Agora, se tu diz que é milenista, parabéns para você. Se tu diz que qual é a mais aí? Mesotribulacionista, problema seu. Agora, a minha Bíblia diz que Jesus vai voltar e eu tenho que estar em santidade. Essa é a visão da Bíblia. É assim ou não é? Outra coisa, Piaget dizia que debate só é bom quando se busca uma solução de um problema. Eu te pergunto aqui, tu vai resolver o problema da Trindade? Hein? Isso aí é questão de fé, de crença. Tu não resolve o problema da Trindade. Outra coisa, tu resolve o problema de Gênesis 6, aquela briga, filho de Deus, filho dos homens, tu não resolve. Um acredita que era anjo, outro acredita que era anjo com mulher, outros dizem que era os caimitas com os setistas. Então, você não vai resolver nunca. Eu tenho um problema na matemática que eu resolvo, eu tenho um problema na química que eu resolvo, eu tenho um problema no campo da ciência. Agora, no campo da fé, meu Deus do céu. Aí fica uma briga, olha para cá. Eu vejo aí na internet pastores, líderes se mordendo. Eles começam a discussão, nada disso leva a lugar nenhum. Porque a essência do evangelho é o quê? É o amor. E o amor nunca destrói, o amor nunca causa ódio, o amor nunca cria raiva. O amor edifica. Me veja aí a palavra do Senhor. Oh, coisa boa, 13:8 de Romanos. 13:8, verso 9. Rapidinho, lê aí. Eita, glória a Deus. Vamos lá. 13:8, 9. Isso. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Vai. Com que vos ameis uns aos outros. Isso, vai. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Isso. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha para cá, olha para cá. Bota aqui, tu está filmando direito? Olha para cá. A pessoa que diz que ama a Deus e ameaça o outro, tu é crente, filho? Aquele que diz que ama a Deus e está cheio de ódio, tu é crente? Aquele que diz que é pastor, que diz que quer ajudar o outro e quando ele sobe a escada, ele derruba a escada para o outro não subir, tu é crente, rapaz? Aquele que diz que tem a Deus e anda fuxicando dentro da igreja, tu tem amor? Aquele que diz que tem a Deus e escandaliza o evangelho com briga, com peixeira, tu não é de Deus, rapaz. Tu é do partido de Satanás. Eita Deus. Agora vejam bem, olha para cá. Aqui é andando no, vivendo o evangelho em espírito.
Quando eu vivo o evangelho no Espírito, observem bem, eu vou ter o segredo, olha aqui, eu vou ter o segredo para vencer as obras da carne. E qual é o segredo para eu vencer, pastor Aziel? Porque mesmo Jesus me salvando, mesmo Jesus me libertando, mesmo Ele implantando a nova natureza, chamado processo de regenerar, mesmo assim, ainda tem a natureza pecaminosa? Então dentro de nós cria um duelo, a briga entre carne e espírito. Aí eu pergunto aqui a vocês, qual é o caminho, qual é o segredo para as obras da carne não prevalecerem? Alimentar o espírito. Fortalecer, alimentar, viver no espírito. Porque veja bem, lá em Romanos 8:8, a Bíblia diz que a carne se inclina para as coisas da carne e o espírito para as coisas. Se tu queres combater as inclinações da carne, olha para cá, não tem opção. Não é pegar elevador, não é pegar avião, não é pegar campanha, não é pegar morro, não é pegar alto, não é andar atrás de revelação, é andar em espírito. Eita glória. Como é que diz o 16? Vai lá. 16. Andai em espírito. Para aí, como é que diz? Andai em espírito. Aqui, ó. O versículo é esse. Legoder, pneumati, peripateite, kai, eptumian, sarcos, ume, telesete. Olha aqui, Paulo está dizendo, esse aqui não está bom, deixa eu pegar esse aqui. Olha o que ele está dizendo. Como é que ele diz? Peripateite, andai em. Por esse finalzinho aqui, é imperativo. O verbo está no tempo presente. Está no tempo presente. Voz ativa. Modo impera. Olha para cá. Não tem essa ideia. Eu vou tentar. Eu vou experimentar. Eu vou ver se dá certo. Eu vou. Não. Não tem saída. Não tem opção. É uma guerra. Não tem experimentar. Não tem tentar. É uma guerra. Ou você deixa o Espírito te dominar. Espírito Santo entra, me governa, me guia. Ou tu deixa ele entrar e te dominar, ou a carne vai fazer o quê? Porque carne é carne. Vou logo dizer para vocês, carne é carne. Então não tem opção. Qual é a saída aí? Qual é a saída? Esse verbo no presente do indicativo, peripateu, sabe o que quer dizer? Fazer o próprio caminho. Olha para cá, bota para cá. Deixa o Espírito Santo fazer o caminho dele na tua vida. Eita, glória a Deus. Não faça teu caminho não, filho. Lá fora diz que tem uma música, quem sabe faz a hora e não espera. Aqui é diferente, quem faz a hora, quem faz o dia, quem faz o tempo, quem faz o momento, e quem te carrega e quem te guia é o Espírito Santo. Deixa ele fazer teu caminho. É um caminho novo, né? Um caminho ainda não pisado. Não é o caminho da carne. É o caminho novo. Eita, rapaz, que coisa linda esse verbo aí no presente do indicativo. Olha, ele quer dizer, esse verbo peripateu, deixa ele fazer o próprio caminho. Deixa ele te progredir. Deixa ele te levar para boas oportunidades. O verso 18 de Gálatas diz assim: não estáis mais debaixo da lei. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Esse verbo no imperativo é o seguinte: não é você quem faz o seu caminho, não é você que faz a sua vez, não é você que abre, não. Tu pode fazer na curso de matemática, de história, é o teu caminho. Tu pode fazer física, é o teu caminho. Tu pode crescer numa empresa, é o teu caminho. Agora na vida espiritual, quem manda nela, quem é? É o Espírito Santo. Eita, rapaz. Eita, glória a Deus. Peripateu, deixa ele fazer o caminho dele. Aí o que é que acontece? Tem uma carne velha dentro de nós, não tem? Mas quando o Espírito Santo está na direção, ela se aquieta, porque o Espírito sufoca as obras da... Andai em Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Eita, glória a Deus. É verdade. Aí observem bem que quando o Espírito Santo ele está em nós, ele não deixa os intentos carnais predominarem. Por exemplo, você está no Espírito, aí passa uma mulher ali. Aí você, eita mulher bonita, não é assim? Aí o Espírito Santo aciona. Você é nova criatura. Você já crucificou a carne,
Com Cristo, te aquieta. Ele disse, é verdade. Eu tenho minha esposa em casa. Eu tenho um temor de Deus. Aí você está num local, quando dá fé, alguém começa a fuxicar, aí a tua língua quer coçar. Aí tu vai falar ao Espírito Santo, tu não é mais desse ambiente. Você é nova? Deixa ele te conduzir. Deixa ele abrir um novo caminho na tua vida. Deixa ele abrir um novo espaço na tua vida. Deixa ele abrir uma nova porta. Deixa ele te dar uma nova vida. Deixa ele te guiar. Espírito Santo me guia. Espírito Santo me orienta. Espírito Santo, eu não tenho opção. Se eu não estiver em ti, a carne vai me dormir. Vamos lá, olha aí. Se vocês analisarem, vamos lá. Romanos 6,12. 1 Pedro 2,11. Romanos 7,15. Vai lá. Eita. Corre aí. Nós temos muita coisa aqui. Romanos 6,12. 6,12, vai. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. 7,15. Não reine, portanto, o quê? O pecado. O quê? Pecado em vosso corpo mortal. Tá vendo? Não reine. Para ele não reinar, só se tiver outro rei. Quem é que tem que ser o rei dentro de nós agora? É o Espírito Santo. Não reine. Agora, para ele não reinar, só se tu botar outro. Quando você lê Mateus 12, Jesus diz assim, olha, ninguém entra na casa do valente se primeiro se não amarrar. A tua casa era a casa do diabo. A tua casa era lugar de fuxico. A tua casa era lugar de contenda. A tua casa era casa de prostituição. A tua casa era casa de glutonaria. A tua carne era carne de inimizade. A tua casa era a casa do diabo. Jesus entrou na casa, expulsou o valente e diz, quem mora aqui agora sou eu. E eu vou trazer o Espírito Santo para dirigir a casa. É uma mudança radical. Jesus abriu a porta. Ei, quando Jesus abriu a porta da tua casa, ele tirou o jacaré, ele tirou o calango, ele tirou a cobra, ele tirou o preá, ele tirou o diabo, ele tirou o demônio, ele tirou o capeta, ele tirou o Exu, ele tirou tudo. Eita, tem um rei na tua casa. Quem é o rei lá? É Jesus Cristo. E sabe quem é que passa em cada compartimento? É o Espírito Santo de Deus. Eita, Espírito Santo, vem cá. Espírito Santo, me guia bem aqui. É assim. Espírito Santo, me orienta bem aqui. Não é desse jeito? O Espírito Santo, ele te guia. Eita, é o peripateita. Não tem opção, meu filho. Ou tu deixa o Espírito te dominar, ou quem é que vai te dominar? Não tem essa. Eu acho, gente, olha, na modernidade é isso aí hoje, é os jovens. As pessoas não me compreendem, a gente tem um lado da gente. Hoje tem um bocado aí com gama de curso de psicanálise, psicologia, que é muito bom, é muito importante. Eu não estou aqui jamais desfazendo que eu sei que é ciência. Agora aqui não é ciência, aqui não é opção. Aqui ou tu deixa o Espírito entrar, ou tu cai fora. Ou tu deixa o Espírito entrar, ou o diabo entra. Porque só tem dois universos, filho de Deus e filho do diabo. Você quem sabe em qual partido você quer estar. Agora, quando Paulo diz, vocês estão, olha o que Paulo diz, vocês estão se mordendo, vocês estão brigando, vocês estão no ódio. Paulo diz, não tem essa. Ou vocês, e Paulo ele começa com uma ironia. Vocês dizem que é crente e estão se mordendo? Ei, tu diz que é pastor e está puxando faca para o outro. Tu diz que é pastor e está ameaçando o outro de morte. Tu diz que é pastor e está brigando em internet. Fica contigo. Fica contigo. Agora, quem anda no Espírito tem outro comportamento. Paulo diz, vocês estão se mordendo, vocês estão fazendo isso, não foi assim? Mas é o seguinte, não tem opção. Se vocês não querem deixar isso aparecer como saliência na sua vida, deixa o Espírito Santo entrar. Qual é a outra referência? 7,15. 7,15. Porque o que faço não o aprovo. Olha aí. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Está vendo? A luta entre a carne e o Espírito. A luta entre a carne e o Espírito. Vamos lá. Aí observem bem, eu coloquei aqui, libertos do poder da carne e da concupiscência. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Olha aqui, ó. Carne, ok? Carne. Cadê aqui? Carne, está aqui. Sarcós, digam comigo, sarcós. Olha aqui, carne. Essa palavra carne, o autor na lição, ele diz que ela nunca é aplicada dentro do texto à questão do corpo humano. Se você pegar qualquer dicionário, inclusive de Strong, você vai ver que essa palavra sarcós ou sarx, ela aponta para corpo humano, ok? Corpo de animal, ok?
ela fala de diversos corpos, no sentido de substância. Mas dentro do texto, o autor está certo. Dentro do texto aqui, a carne aqui não está se falando de substância. Mas é claro que o espírito, a alma que peca, ela faz uso do corpo que é o instrumento dela, para entrar em contato. Então, essa palavra sarcos, carne, ela está falando de uma natureza que é dominada pelo espírito do diabo, é dominado pelo pecado e que a pessoa não tem em si força para vencer. Quando Paulo diz andar em espírito, é porque o homem na carne, ele não consegue sair do poder da carne. Ele não consegue vencer. Carne tu não vence, rapaz. Carne é carne. Tu não vence. Para vencer ela, quem é que tem que estar sufocando ela? É o espírito. Por isso ele diz, andai em espírito e não cumprireis o quê? O desejo da carne. Aí vocês podem observar o seguinte, observem bem. Quando Paulo mostra, ele diz que aqueles crentes que estavam, olha isso, os crentes da Galácia, eles estavam tanto no poder da carne, que eram crentes, tinham a lei, um tinha a lei, outros tinham o espírito, mas agora como é que eles estavam? Se mordendo, brigando. Onde é que isso pode? Aí o apóstolo de São Paulo, ele diz, não, isso não pode. Para vocês acabarem com essa briga, para vocês acabarem com esse comportamento, só tem uma opção. Andai em espírito. E aí vocês podem observar que o segredo para estar acima de tudo é andar no espírito. E aqui eu coloco as 4 áreas das obras carnais. Eu até expliquei aqui também, onde é que está aqui? O pastor colocou lá no livro dele as 4 áreas das obras da carne. Vamos dizer junto bem forte? Práticas. Nas práticas sexuais nós temos prostituição, impureza, lascívia. Não é isso? Nessa primeira parte, no meu comentário, eu escrevi um comentário das cartas de Paulo, mas não lancei ainda. Mas aí nós vamos analisar. Primeira, observem bem, a primeira área, ela envolve prostituição, impureza e lascívia. Observem bem que aqui eu coloquei as quatro áreas das obras da carne. Quais são as primeiras coisas que vem nela aí? Vamos lá? Prostituição, adultério, fornicação, lesbianismo, relação sexual com animal. Todo tipo de relação que não presta envolve a prostituição. Está lá em Levítico, capítulo 18. Essa é a palavra prostituição. Depois vem o quê? Impureza, ok? Impureza, a cartacia. A cartacia quer dizer impureza física, impureza moral, impureza proveniente de desejos, de luxúria, licenciosidade, tudo que não presta. Paulo diz em Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é perfeito, nisto pensai. Depois vem o quê? Lascívia, alcegueia, aí quer dizer luxúria, desenfre, libertinagem. Eita, rapaz. Depois vem os pecados na área de quê? Da idolatria. Na área da idolatria e da idolatria, vocês já sabem. Tanto envolve a adoração aos deuses, como também envolve a minha idolatria, quando eu coloco meu emprego, minha vida, meu casamento, quando eu coloco tudo em lugar de Deus. Depois vem o quê? Não, aqui dentro, não é feitiçaria, não é isso? Vem idolatria e a feitiça. Essa palavra aí, feitiçaria, ela no texto grego, ela fala de artes mágicas. Não é assim? Artes mágicas. Mas também ela aponta para aqueles que buscam bruxaria, magia negra, comer cadáveres, oferecer crianças. Isso é feitiça e ficarão de fora. Vê aí rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Dentro dessa feitiçaria aí, é coisa, irmão, é coisa. Observem bem. Apocalipse 22:15. Vamos lá, corre aí. 22:15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Isso. Está vendo? Então observem bem. Tem o pecado nessa parte da feitiçaria. E tem no relacionamento nós temos o quê? Inimizade, porfia, que é contenda, é discussão, iras, aí porfia, né? Iras e o que mais? Pelejas e o que mais? Pronto, não é isso? Olha, inimizade, porfia, iras e peleja. Inimizade é aquele que causa o inimigo. Porfia, eres, é a discussão, é a contenda. Nós temos ciúmes também, ok? E aí você pode observar que dentro desse texto bíblico você tem a ira,
é uma paixão, é uma raiva, é uma fúria. E aí você tem os vícios, que são os maus, que é a bebedice e o que mais? E a glutonaria. Então, prestem bem atenção que vocês estão aqui, são 16 itens. Mas Paulo diz que tem mais, mas ele só enumerou 16, que na verdade são as obras da carne. Todos os que estão nas obras da carne não vão entrar no reino de Deus. Não vão, de maneira nenhuma. Não vão entrar no reino de Deus. Então é muito importante que você atente para essa particularidade, ok? Vamos analisar agora essa expressão aí. Coloque aí Apocalipse, aliás, Efésios 5:5, Colossenses 3:6. Rapidinho, leia aí. Efésios 5:5, Colossenses 3:6. Nós já lemos Apocalipse. Vamos lá. 5:5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Vai. Colossenses 3, 5. 5. Como é que diz? Rápido. 3:5. 3:5. Pedindo 3:5, 3:5. 3:5. 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Muito bem, preste bem atenção uma coisa. Nós agora estamos aqui, preste bem atenção. Eu falei as obras da carne, as áreas, nós não vamos nos deter nela, porque são muitas coisas, mas aí já falamos que não entraram no reino de Deus. Agora nós vamos para o 22, 23. O fruto do... Como é que diz? O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Observe bem uma coisa. Quando vocês leem essa palavra ou essa expressão, mas o fruto do Espírito, o que vocês percebem com ela? O que elas falam o que ela fala, essa expressão para vocês? É a produção do Espírito na vida do crente. Muito bem, tá certo. Só que tem uma outra coisinha que ela pode expressar. Por exemplo, eu vou ajudar vocês. Quando vocês olham para os dons, o que os dons expressam para vocês? Os dons. Falei. Mas para fazer a obra? Isso. O que os dons? Mas o dom do Espírito é isso, os dons. Os dons seriam a ação de Deus na vida do ser humano. Deus fazendo uns até divide com mão de Deus, boca de Deus, mente de Deus. E os três grupos Os dons estariam aliados à capacidade que Deus dá a cada crente para a edificação do corpo, ok? Sim. Só que quando você olha para os dons, você vê trabalho, você vê atividade. E às vezes até você vê arrogância, porque a pessoa diz, aquele fulano tem um dom de curar. Não é assim? Quando você olha para o fruto, a primeira coisa que você vai ver é a essência, gente. Entenderam? É isso, preste bem atenção. Quando eu olho para o fruto do Espírito, eu estou olhando para a essência da real comunhão que eu tenho com Deus. O fruto, ele vai dizer quem é que eu sou em Deus. O dom, ele vai dizer aquilo que Deus faz através de mim, pela capacidade dele. Mas o fruto, ele diz quem realmente eu sou em Deus. Entenderam como é as coisas? É aqui que está o avivamento do crente. E o fruto, e isso nós vamos já explicar aqui, olha, o que o Léo está falando ali. Esse fruto aqui, ele vai mostrar para mim o fruto do Espírito. Observe, está no singular. Olha aqui, ó. Legoder pneumati, mais o fruto, aqui, ó. Quando você vê, mais o fruto. Esse fruto aqui, eu vos digo aqui, olha, tá aqui, olha. Mais o fruto, olha aqui, ó. Sarkos, do grego, que é o fruto. Agora, quando você observa, cadê meu texto? Eu vou ler bem aqui. Aí é o qual? É o verso qual? 22. Olha, diz assim, rodé carpós tu pneumatos. Esse carpós tu pneumatos, que está no nominativo, mas o fruto não é teu. Vocês se lembram que o texto diz, mas as obras Qual é a diferença entre obras da carne e fruto do Espírito? Agora isso aí está fácil para vocês hoje. Essa daí está fácil. Obra da carne e fruto do Espírito. Qual é a diferença? Vamos lá. Quem pode? Eu acredito que as obras da carne vêm da própria natureza carnal, né? Gerada pela concupiscência do próprio homem. Por isso que eu coloquei aqui, ó.
erga é aquilo que o próprio homem produz. Quando você entra na dimensão do espírito, você não produz nada. Você não produz nada. Quando você entra na direção, quem é que assume o controle da tua vida? Quem é que assume a direção da tua vida? Quem é que vai te conduzir pelo novo caminho? Quem é? Bem forte? Espírito Santo. Hein? O Espírito Santo. É o Espírito? É o Espírito Santo, não é isso? Carpós, tu. E observem bem que quando ele fala aí, ele coloca carpós, tu, pneumatos. Ou seja, quando você observa carpós no nominativo, observem que quando você atenta para esse carpós, não é obras, é fruto. Ou seja, aqui você está totalmente no singular. Carpós é nominativo. A gente pensa, quem lê pode pensar que é plural, mas não é. Mas o fruto do Espírito é, ou seja, o Espírito Santo, ele vai produzir o que você não pode produzir. Ele vai te dar o que você não pode dar. A carne te dá obra, a carne te dá trabalho. Eu vou dar um exemplo. Quando você diz assim, hoje eu preguei muito, obra da carne. Você pode ler um livro de homilética, pode ler um livro de hermenêutica, pode fazer um bom sermão, pode fazer uma boa exegese. Aí você diz, eu preguei muito, obra da carne. Quando é do Espírito é diferente. Quando Paulo, em 1 Coríntios 15, 9, ele vai dizer assim, 15, 10, ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele diz, eu trabalhei mais do que todos. Ele coloca vírgula, eu não, mas a graça de Deus para comigo, que não foi vão. Então, quem tem o Espírito Santo não tem obras, tem fruto. E o fruto, ele mostra qual é a essência nossa. Ele mostra a nossa comunhão com Deus. É só singular. É claro que o fruto é o próprio Espírito Santo que revela ou que evidencia o caráter de Cristo em nossa vida. Esse fruto, ele vai criando uma unidade, espalhando em nós um monte de outros frutos, que é só um, mas ele vai distribuindo as ações dele em nós. Quais são as ações? Vamos lá. Amor. Eita, vai. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Fé, né? Cadê aí? É fé, mansidão, temperança, que é o domínio. Eu coloquei aqui no grego, observe bem, amor, é o agape. Observe bem que começa com o quê? O texto começa com o quê? Amor. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Preste bem atenção. O amor, por que começa com amor, pastor Aziel? Porque o amor é o que vai banhando todas as outras coisas. É como uma seiva, é como um líquido. Eu li um autor que diz que começa com amor, porque o amor é que vai tirando toda a ferrugem da tua engrenagem velha. Tem crente que está enferrujado há tempo, não sabe mais amar, não tem mais alegria. Mas quando o Espírito Santo entra, ele vai como um óleo passando pela aquele parafusinho velho que está enferrujado na tua vida, ele tira a ferrugem. Se você não podia mais se ajeitar, se abraçar, o Espírito Santo coloca a tua coluna espiritual em dias. O Espírito Santo é o óleo que vai banhando a tua vida para deixar a engrenagem toda funcionando. Então começa com o amor. Com o amor. Então, quando você observa, aí ele diz, olha o crente avivado. Crente avivado tem amor, que aí esse amor aqui, na verdade, irmão, eu coloquei aqui, Paulo começa dizendo que esse amor aqui é a decisão de tudo. Por que eu decido ser bom? Vamos lá, por que eu decido ser bom? Por causa do amor. Por que eu decido ser benigno? Por causa do amor. Por que eu decido ter alegria e gozo? Por causa do amor. Por que eu decido, por exemplo, ser manso? Por causa do... Então tudo começa com o quê? Qual é a base? É o amor. Então é muito importante que vocês atentem para isso, irmão. Tenho várias referências aqui, mas eu não vou citar porque é coisa demais. Mas observem bem, o amor. 1 Coríntios 13, 13. O amor, observem bem. Eu já citei 1 João 4, 8. Deus é amor. 1 Coríntios 13, 13. Gozo. Está lá em João 15, 11. Como é que diz 13, 13? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E quem é o maior? O maior destes é o amor. Pronto. Agora, só para você ter uma ideia. Gozo. Vamos lá para João 15, 11. E depois 1 Tessalonicenses 1, 6. Rapidinho, vai aí. Pai, você já sabe. Filipenses 4, 6. Né? João
Vai. João 15:11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O doutor Gilberto Piquering, quando eu fiz uma aula de grego com ele, eu estudei grego com ele, ele dizia o seguinte, quando ele falava da alegria, ele disse que não gostava dessa palavra alegria, porque ele disse que a alegria é circunstancial. Meu filho passou no vestibular, alegria. Eu me casei, alegria. Eu recebi um bom salário, alegria. Ele disse que gozo é a palavra preferida, porque gozo não depende de circunstância. Gozo depende do estado em que o Espírito Santo nos coloca. Ou seja, o crente pode estar na doença, mas ele tem gozo. O crente pode estar na prova, mas ele tem gozo. O crente pode receber uma sentença que vai morrer, mas ele tem gozo. O crente pode estar em um mundo sem esperança, mas ele tem esperança, porque ele tem gozo na alma. Então, esse gozo não depende das circunstâncias, depende do meu estado. E quem tem o Espírito Santo é alegre todo dia? E quem tem o Espírito Santo tem felicidade toda hora? É gozo. Eu também prefiro como ele a palavra gozo. Ô, coisa boa. Longanime, a paz. Aí você tem dois sentidos. Paz de Deus e a paz com Romanos 5:1. Justificado, pois temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Longanimidade, marcotomia, é a paz e... pronto, o amor te faz você ter paciência, você se aquietar, não ser áspero, o amor te domina, o amor não deixa você ter espírito de vingança. Benignidade, Crestotes, aqui a ênfase é o bem que envolve as atitudes sociais, o bom samaritano. Bondade, a bondade aqui, meus irmãos, ela está envolvida com a conduta, é alguém que faz o bem porque a sua alma é reta, porque o seu espírito foi transformado. A bondade dele não é bondade filantrópica, não é bondade para receber isenção de impostos. A bondade dele é o caráter de Cristo dentro dele. Fidelidade é a fé. Essa fé aí, ela não é uma fé natural. Aqui, ela envolve também confiança, caráter. Observe bem que a fé, pits, do grego, ela fala de crença, de confiança, de doutrina. Mas aqui fala do cristão que tem fidelidade. Mansidão, praotes, quer dizer gentileza. Faz o bem ao outro com toda humildade, porque não é carnal. Domínio próprio, encrateia, controle. Sabe se controlar, não é morto de fome, não é desesperado. Sabe se controlar. As paixões não dominam mais ele. Então, quando isso entra, você tem, na verdade, essa vida. É aqui que eu quero mostrar para vocês. Essas 9 qualidades, elas evidenciam um crente que é verdadeiramente espiritual. Por isso que eu coloquei aqui, o cristão produz frutos e não obras. O que é o fruto? Explicamos. E a produtividade? São essas 9 qualidades que o Espírito Santo traz para nós. Os 9 frutos maravilhosos. E aí vem o final. Qual é o final? Vamos ver o versículo final. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. No final, o apóstolo São Paulo ele está mostrando agora, observem bem, que quem tem o fruto do Espírito tem um caráter do próprio Cristo. E quem tem esse fruto vai ser como Cristo é. O fruto aqui é o próprio caráter de Cristo. E observem bem que Paulo mostra 2 coisinhas que eu coloquei aqui. Quem quer ser como Cristo é, tem que tomar a sua cruz, crucificando os seus. O que foi que Jesus tomou no nosso lugar para morrer? A cruz. E quando você observa para esses versículos finais, que nós estamos analisando aqui, que o próprio Paulo está falando, ele está dizendo que se eu quero realmente viver a vida como Cristo viveu, eu tenho que tomar a minha cruz. E tomar a cruz é um estilo de vida aonde não reina o egocentrismo, o egoísmo, as brigas, a contenda, porque eu estou crucificado. Vamos lá, Gálatas, rapidinho, Gálatas 2:20, Romanos 6:6. Olha o que diz a Bíblia. Gálatas 2:20. Isso. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então preste bem atenção.
O cristão está na liberdade, mas a base, o pedestal dele é a cruz. E quando eu falo de tomar a cruz, é o símbolo da nossa vida de comunhão com Cristo, com o nosso Senhor. Aí agora, essa cruz aqui é o negar os desejos pecaminosos. Nenhuma das 16 obras da carne eu vou fazer, e eu posso andar em liberdade, porque eu já estou como? Eu estou como? E além de estar crucificado nele, quem é que está guiando a minha vida? Então olha para cá, eu estou como? Eu tomei a cruz, que é o caminho da comunhão com Deus, do sofrimento. Eita coisa linda, meus irmãos. Se eu estou crucificado, eu não vou mais andar na carne. Crucificado. E aí no final, ele ainda mostra qual é o padrão do crente. Como é que diz o versículo final? Olha aí. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. Não sejamos o quê? Cobiçosos. Cobiçosos de vanglórias. De vanglórias, não é isso? É. Não nos tornemos kenodoxoi. Kenodoxoi. É aqui, olha. Não nos tornemos, olha aqui, ó. Kenodoxoi. Essa palavra kenodoxoi, ela é composta. Ela fala aí de uma pessoa que não tem nada, mas é presunçosa. Rapaz, ela é vazia. Olha, ela é vazia. Está aqui. Ela é vazia, mas ela não tem nada. Está aqui. Kenodoxoi. Paulo está dizendo, não sejam ou não nos tornemos presunçosos uns aos outros, provocando. Olha, sabe quem é que provoca inveja? É quem é vazio. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Pessoas vazias, pessoas que não têm nada, elas são o quê? Egoístas, prepotentes, invejosas, porque não tem. Quem tem, meu irmão, não anda gastando tempo com bobagem. Agora imagine a tua vida cheia do Espírito Santo, ela crucificada. Não tem. Então Paulo está mostrando aqui que quem está crucificado não tem mais desejos, os desejos pecaminosos não podem dominar. E quem está em Cristo, olha que coisa linda, eu traduzi aqui essa palavra, olha, uma pessoa que não tem nada, mas é dominada pelo ego. Tem pregador aí, irmão, que ele não tem nadinha, mas ele dá uma mensagenzinha aí, ele diz, olha, não tem pregador no Brasil como eu. Não tem professor no Brasil como eu. Tem irmã que diz, ninguém lidera como eu. Observem que ela está dominada por esse sentimento aí de presunção. Olha aí, kenodoxoi, que quer dizer aquela pessoa que não tem nada, mas é dominada pela presunção, pelo egoísmo, pelas vantagens humanas. Queridos, aqui está o texto bíblico. Agora eu quero ver aonde bota para cá. Pastor, como é que eu sei que eu sou um crente avivado? Está bem aqui. 9 qualidades. Quais são as 9 qualidades que provam que você é um crente avivado? Amor. Gozo. Cadê? Vamos lá. 9 qualidades que provam que você é avivado. Vamos lá, bem forte. Amor. Gozo. Paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Fé. Mansidão. Temperança. Eita, meu irmão. Se tu tiver tudo isso aqui, aí tu pode dizer, eu sou avivado. Tem irmão que pensa que é avivado é só chegar lá no local, na igreja, abraçar o irmão. Não é assim? Às vezes está abraçando, está chorando. Não tem nada disso aqui. Crente avivado eu conheço, é por aqui, ó. É por aqui que eu conheço. Porque isso aqui é o caráter de Cristo, é a vida de Cristo em nós. E aí vocês sabem, eu já falei isso aqui, a vida do Espírito. O que acontece, pastor Azel? Quando eu estou, a vida no Espírito, ela começa no momento que você aceita Jesus e deixa-se dominar pelo Espírito Santo. E vai até o dia do arrebatamento da igreja. Quando a Bíblia diz lá em 1 João 3:2, nós seremos transformados e seremos semelhantes a Ele. Enquanto Jesus não vem buscar a igreja, a vida no Espírito ela tem 3 níveis, que me leva à santidade progressiva, posicional e à santidade futura, que é a final. Pronto, então ela vai me levar nisso. Quando eu estou andando no Espírito, eu já expliquei o que é o verbo andar, é o Espírito abrir um novo caminho na tua vida, ele te direcionar para uma nova questão na tua vida. Mas quando eu estou andando no Espírito, vamos lá, o que acontece? Quando eu ando no Espírito, eu não vou viver segundo a carne. Eu vou fazer vontade de Deus. Eu vou vencer. Maligno. Quando eu ando no Espírito, eu tenho
Alegria verdadeira. Agora, como é que eu vou andar no Espírito? O primeiro passo é ser o quê? Vocês se lembram que eu falei do homem natural? Mas tem que nascer. Se alguém está em Cristo, tem que ter um comportamento espiritual e aí pronto, você vai produzir isso aqui. É o Espírito Santo quem vai te dar. Quando você anda no Espírito, você tem uma atitude e testemunho glorioso. Quais são? Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo na vida, você vai ser o quê? Guiado pelo Espírito. Ele vai te ajudar nas decisões difíceis. Você vai ser cheio vai ter experiências gloriosas. E você vai ter o quê? Poder. Pronto. Se você está no Espírito, você vai vencer esse confronto aqui. Porque tem um confronto entre a carne. Vocês sabiam que a Bíblia diz lá, o Espírito milita. Vamos lá. Não é? Eu tenho que explicar isso aqui, eu já ia passar. Deixa eu ver até, é o 5:18, né? 17, né? 17. O Espírito, deixa eu ver aqui. O Espírito combate. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Porque a carne, olha aqui. 17. A tradução é deseja contra o Espírito e o Espírito deseja contra a carne. É a palavra, olha irmão, é a palavra epitomia. Epitomia é desejo. Vocês sabem o que é essa palavra? Coisas proibidas. Epitomia é a concupiscência, na verdade, que é desejar coisas, é a mesma palavra concupiscência aí. É desejar o quê? Coisas proibidas. A carne só quer coisa proibida. A carne, eu vou dar um exemplo para vocês. A ciência diz que o poder alcoólico, a intoxicação é prejudicial, mas a carne só quer o quê? A ciência diz que fumar causa câncer no pulmão. Eu pergunto, eles deixam de fumar? Não é Bíblia não, tem irmão, isso é religiosidade. Eu vou mostrar para ti que não tem nada de religiosidade agora. Agora eu vou para tu, pega essa. A ciência diz que quando você se embriaga, você vai ter problema de impotência. Quando você fuma, vai ter problema de impotência. O cigarro estraga teu pulmão e causa câncer de pulmão. A ciência diz que o poder alcoólico destrói tua mente. O poder pensante é ruim para você. Tira o teu equilíbrio, mas é carne. Não é assim? A carne, tudo obra da carne. O que a ciência está dizendo, a Bíblia já vem dizendo. Olha, os nutricionistas, que é mais de academia, diz que é para a gente ter cuidado na alimentação, balanceada. Hoje eles já inventaram um bocado de coisa. Tem um vegano, não é assim? Ele não come o quê? O que ele não come? Ele não come nada de animal, não é assim? Aí é. E o outro que não come vegetariano como é? Só fruta e o que mais? E verdura, não é assim? O que mais? É vegano, vegetariano. Aí tem os outros que o carniano, come tudo. Ele come tudo. Olha bem para cá como a Bíblia é linda, gente, a Bíblia é linda. A Bíblia fala de um homem, mas os amigos dele que comeram só verdura e engordaram. Quem foi? Daniel e seus amigos. Prestem bem atenção. Agora, quando você vem para a Bíblia ela já fala da disciplina do corpo, sim ou não? Essa aqui, os maus, o Espírito Santo, ele te ajuda. Que coisa linda, rapaz. A mordomia do corpo, né? A mordomia do corpo. O Espírito Santo te ajuda até você ser light. O Espírito Santo te ajuda até tu estás em quê? Em forma. Rapaz, mas tem coisa. Vê aí, me parece que é Provérbio 23, 2. Rapidinho, corre aí. Vê se é. Corre. 23, 2. Como é que diz? 23, 2. E põe uma faca na tua garganta. Olha, meu Deus do céu. Vai, põe uma faca. Se és homem glutão. Se és homem glutão. Olha, a Bíblia já fala. Aí você diz, pastor, mas é o seguinte, eu era viciado em bebida, eu tenho uma fome doida, glutonaria, eu sou descontrolado. E observe que eu até coloquei aqui na minha tradução que eu fiz a carne. Deixa eu ver aí. A glutonaria, olha aí, ó. Comos, orgia, farra, procissão noturna luxuriosa, de pessoas que andam bebendo, dando gargalhada, anda desfilando pelas ruas, com música, tudo em honra ao Deus Baco. É a glutonaria. E a bebedice, está aí,
se vocês analisarem a bebedice aí, bebedeira é do grego aí meté, ou meté é do grego, intoxicação, pronto. Quando você vai, olha aqui, porque a palavra no grego aí não está dizendo só assim, só um pouquinho. Quando você bebe, porque eu vi agora um médico dizendo que se você beber uma taça de vinho, uma metadezinha, não faz bom para o coração. Ele diz que para fazer bom para o coração, tu tem que beber de umas 60 taças para lá. E aí dessa daí tu já está confundindo Jesus com Genésio. Não é assim? Você já está o quê? Bêbado, embriagado. Agora tem uma coisa, observem bem o que eu vou dizer aí. Olha o que diz o texto, como é que diz o texto de Gálatas? Só para a gente observar Gálatas, dessas obras da carne. Não sejamos... Da bebedeira, vai. Bebedeira, invejas, homicídios, bebedices, Bebedice. Bebedice aí, se vocês analisarem, eu estou explicando. Ele não está dizendo apenas colocar um copinho. É intoxicação. E aí tem muita gente que busca na parte morfológica, na sintaxe, responder isso, mas não funciona, meu filho. A Bíblia mostra que nem Noé conseguiu se controlar com a bebida alcoólica. Ninguém consegue porque é obra da carne. E carne é carne. Se tu não deixares o Espírito Santo ser o rei, o guia da tua vida, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eita, rapaz, é muita coisa. Então, o Espírito Santo, ele te ajuda a ser light, a estar na academia. Sabe o que Paulo diz? Ele diz, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ou seja, tu quer uma academia? Irmã, santa de Deus, tu quer fazer a melhor academia? Faça a academia da piedade. Querido pastor, tu quer fazer uma academia? Faça a academia da piedade, porque para tudo ela é proveitosa. No Espírito Santo tu serás educado. No Espírito Santo você vai ter até o controle da tua língua, da tua boca. Eita, academia boa. Olha a academia do Espírito Santo. No Espírito Santo tu não é um fanfarrão. No Espírito Santo tu não é conversador. No Espírito Santo tu não é mortifome. Não. Rapaz, tem coisa demais. Que eu ia falar isso aqui, mas não tem tempo. Que é muita coisa.